se você estivesse voltando no tempo hoje e tivesse que fazer essa análise do como a cultura, do que você precisa observar, do que você precisa entender, que 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 racional que você seguiria ali para identificar a cultura, para você captar ela bem, para depois começar a agir nos conformes? Tem algum passo a passo possível para isso? Olha, eu acho que a primeira coisa é você entender aonde você vai trabalhar. Se eu vou trabalhar numa siderúrgica, você tem que entender como é que aquela obra vai funcionar. Você tem que dar uma olhada no projeto, você tem que conhecer conversar um pouco com os engenheiros de produção, você tem que pedir reuniões com eles, você tem que alinhar com eles. Por quê? Porque se ele vai começar, amanhã eu vou começar uma frente de serviço de concretagem. Você tem que saber antes para você se programar. Você tem que ter esse planejamento. Planejamento de estudar as NRs, porque é o que eu sempre digo, a gente não pode cobrar uma coisa que a gente não sabe, não é? A gente, assim, estudo é a base de tudo. E hoje em dia, depois que eu vejo isso aqui tudo que eu passei, o que é que eu faço hoje em dia? Eu estudo pessoas. Eu estudo comportamento de pessoas, para mim poder saber como é que eu vou lidar com a Maria, como é que eu vou poder lidar com o João. E hoje essa minha percepção está muito mais aguçada. Mais Então aguçada. entendi, só para ver se eu entendi aqui, então a melhor dica, a melhor sugestão é realmente pegar, entrar num novo ambiente, começar a conversar com as pessoas, inclusive fazer perguntas para elas relacionadas a como é a cultura, como é a realidade, como é que Minha funciona. realidade, o que é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar onde? Essa frente de serviço vai ser realizada aonde? Vá antes olhar, vá antes analisar, entendeu? Uhum. E às vezes até também observar o que já é costume nas próprias relações ali das pessoas dentro da empresa, né. Então, igual você falou, é uma empresa muito hierarquizada, é uma empresa em que existe o costume de ser mais flexível, mais horizontal, até para você conseguir entender também qual é a melhor forma de conversar com as pessoas de acordo com o que elas já vivem ali dentro daquele contexto, né. É isso mesmo. Olha, eu como eu acho que eu digo assim, eu já rodei todas as NRs, quase todas, quase todas. E assim, o que é que eu vejo? É que tudo é diferente. Tudo, tudo. Não é só a parte técnica, mas a parte de a gente sabe, né, de empresa, de cultura, cultura do Região, né. religião, de cultura do pessoal da empresa, de cultura de como eles agem. Porque tem empresa que ainda está naquela cultura de chefe, não é a gente sabe que tem o chefe e tem o gestor. Então isso a gente tem que entender. Isso a gente Tem tem que que captar o ambiente. captar o ambiente. Você tem que chegar devagarinho, de mansinho, já com toda a parte técnica na sua cabeça, com tudo que você vai ter que elaborar na sua cabeça, estudar antes. Eu nunca entro numa empresa que eu não estude antes para saber como é que eu vou agir. Por exemplo, eu antes da pandemia, eu estou hoje em dia no Instituto Compartilha. Nós fazemos gestões de UPAs e hospitais. A minha sorte foi tão grande que quando eu entrei aqui, pum, explodiu a pandemia. Aí eu fui estudar o que era o vírus, eu fui entrar em contato com médicos, eu fui entrar em contato com um monte de gente, para me poder entender o que é que eu tinha que fazer para poder, agir com segurança. Tem que ter essa curiosidade também, né. Pronto, isso foi outro desafio para mim. Para minha infelicidade, eu estava acabado de entrar numa empresa de saúde que eu não podia ficar em casa, eu trabalhei, durante o período da pandemia inteiro. Durante o período da pandemia inteiro, eu estava visitando o hospital. Eu tinha engenharia clínica, então os prefeitos tinham que ter meu aval para abrir aquelas áreas Covid lá Elas são do ano, e eu procurava infectologista, eu ia atrás, eu ia saber o que é que precisava, porque sim, a área de Covid só abria com o meu aval. Tu já imaginou experiência. a sorte, Nossa. vergonha que eu tive? Nossa, Todo assim, Todo mundo dentro de casa, em pleno nossa. Covid, e eu visitando o hospital.
Na época, né, certamente deve ter sido um momento, assim, de muitas dúvidas, aflição, mas hoje certamente é uma história e tanto, né, para sua carreira. Lógico, lógico. É o que eu volto a dizer, é o estudo, é o bom senso. É o estudo, é o bom senso, a gente tem que pesquisar. Eu entrava em pesquisa, por exemplo, quando o pessoal da Alemanha teve Covid, foi visto que 30% tinha perdi o olfato e o paladar. Aí eu, meu Deus, perdi o olfato e o paladar, então a gente só uma máscara não vai dar certo. Só essa máscara que a gente tá usando, só esse vírus, aí fui estudar a máscara N95, ensinar as pessoas a usarem a máscara N95, fazer a paramentação e a desparamentação do pessoal, que nada disso eu sabia. Nada disso eu sabia. Nossa. Então, assim, a gente tem que pesquisar, você tem que ir atrás. E tu já imaginou se eu tiver. Aí eu ainda pensava, eu vou ficar nisso aí, meu Deus. Mas aí, qual era o emprego que tinha? Tá todo mundo parado, a construção civil parada.